Olá pessoal, eu gostaria de tomar um pouco do tempo de vocês para que a gente possa compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência de mais de ano utilizando o Kindle. Para aqueles que viram algum vídeo anterior meu falando sobre o Kindle e as suas qualidades, eu tenho o Kindle oitava geração sem luz. Para mim, usar luz ou não é diferencial, porque normalmente eu leio em ambientes iluminados. Então eu não tenho a necessidade de ter iluminação artificial, a não ser aquela que está no ambiente. Por isso eu estou satisfeito com o oitava geração sem luz. Não preciso de um outro tipo, de um outro Kindle mais avançado ou com luz. Mas qual é a experiência? O que há de significativo em usar o Kindle depois de tanto tempo? Primeira coisa, ele é prático, muito prático. Aqui eu tenho e carrego comigo uma biblioteca de livros. Diferente de que se eu fosse viajar, por exemplo, como já houve situações, eu ter de levar livros, por claro, o hábito da leitura faz com que a pessoa desenvolva o gosto de ler e se torna uma espécie de vício, um bom vício, por sinal. E o que acontece? Você levar livros comuns, por exemplo, em papel para viagens, pode ser interessante, como no passado se fazia, mas você normalmente consegue levar um número mínimo de livros, muito pequeno, caso você tenha interesse de ler mais exemplares, mais títulos. E o Kindle possibilita você levar praticamente uma biblioteca inteira. 2.000 livros, 3.000 livros. Claro, a gente fala 2.000 livros como se fosse uma forma grandiosa de apresentar algo. Claro que ninguém vai ler 2.000 livros. Interessa você ler 2 ou 3 em um espaço curto de tempo, a depender do tipo de leitor que você é. Eu, particularmente, quando eu leio intercalado. 2 livros, capítulo de um livro, capítulo de outro, né? Ou vários capítulos, a depender de como a coisa anda e a depender de quem escreve. E por causa disso, dessa facilidade de transporte, o Kindle, como eu já disse, é uma mão na roda. Porque você pode levar ele para qualquer lugar e ler em qualquer tipo de ambiente. Lógico, como eu tenho de oitava geração, sem luz, um ambiente com uma iluminação adequada, porque você sabe que um ambiente de má iluminação afeta até mesmo a qualidade da sua vista. E ninguém precisa andar estragando vista porque está exercendo o prazer de ler. Além dessa questão do transporte, você tem, por exemplo, a praticidade de ser um produto leve. Como o produto leve, ele não incomoda no ato de estar segurando, por exemplo, no ato de estar participando desse momento de prazer seu. O Kindle tem essa facilidade como diferencial em relação aos livros. Lógico que tem gente que vai preferir o livro de papel. Cada um no seu quadrado, cada um é cada um e pensa da forma que quiser pensar. Agora, todos temos de reconhecer que é mais prático estar com um produto de cerca de 160 gramas nas mãos do que um com 1 quilo e meio, a depender do tipo de livro que você lê. Lógico que nem todo livro tem 1 quilo. Eu estou exagerando aqui, é praticamente uma bíblia. Mas, para aqueles que têm o prazer da leitura, vou citar aqui um exemplo. Senhor dos Anéis, a trilogia. Se eu tiver Senhor dos Anéis aqui, são 160 gramas que vai estar sob minha mão. Já o Senhor dos Anéis, a trilogia, o livro é desta grossura. Tem mais de 1 quilo de página, tem mais de 1 quilo de papel. Então, a facilidade de transporte, a facilidade de segurar enquanto lê é um diferencial muito grande. Uma outra coisa que é um diferencial muito grande é
a capacidade de você produzir seus próprios documentos e mandar para a nuvem. Em um outro vídeo eu já expliquei sobre isso. E esses seus documentos virem para o Kindle, por exemplo. Ou então, caso você encontre um texto muito grande na internet que já esteja em formato de doc ou de qualquer outro editor de texto, é só enviar para a nuvem que o documento ele é convertido no formato do Kindle e você pode ler aquele documento com a facilidade que dispõe. Isso é uma das facilidades que o Kindle produz. Uma outra coisa que você pode também, de uma maneira até mais rápida, produzir é ter seus documentos no formato de texto e, através do cabo, diretamente ser colocado no Kindle, ou outros documentos de outros formatos que são compatíveis com o Kindle. A única dificuldade que eu percebo em relação ao Kindle é que ainda existe, não sei por qual motivo, uma certa resistência da própria empresa produzir o recurso do Reflow no uso de PDFs. Os PDFs, que são a maioria dos tipos de documentos produzidos para a internet, principalmente documentos de caráter científico, por exemplo, monografias, teses, dissertações, normalmente eles estão em PDF. E se houvesse como recurso a técnica do Reflow, que é a refluição do texto, fazer com que o texto se adapte à página, ou se adapte à tela, melhor dizendo, do Kindle, por exemplo. Esse recurso ainda, infelizmente, não tem. Eu espero que no futuro a Amazon pense e inclua esse tipo de recurso para o Kindle, porque aí seria um produto completo. Ele hoje já é um produto praticamente completo, quase perfeito, como gadget tecnológico. Praticamente. Só falta isso para poder fechar com chave de ouro as suas capacidades e aquilo que pode ser ofertado para o usuário. É uma revisão simplista, mas é uma revisão que eu fiquei devendo para algumas pessoas que no decorrer dos anos anteriores questionaram sobre as facilidades e dificuldades do Kindle ou até características particulares dele. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Muito obrigado.